Olá pessoal, eu sou o Cristiano. E eu sou a Virgínia. Hoje nós vamos falar como foi A nossa imigração. terrível imigração. Tivemos aquela situação toda que a gente passou lá no Rio de Janeiro, né? No aeroporto do Rio de Janeiro, por questão do passaporte do Micael e tal. Tem que ter o vídeo aí, né? Se vocês entrarem no canal pesquisar aí, passaporte cancelado, tem o vídeo aí. O nosso voo estava marcado no Rio de Janeiro 3h25 da tarde. Saímos lá por volta de 3h35 mais ou menos. E chegamos em Lisboa 5h10 mais ou Foi menos. 5 e 5, vamos colocar assim. E um conselho que a gente pode dar para vocês é logo que vocês chegarem já ir para a fila da imigração, para vocês serem um dos primeiros. No nosso caso, como a gente desceu no... tem uma escada que eles colocam e tinha um ônibus esperando para levar a gente para a área de imigração. Então, gente, só falando aqui, o nosso voo, tiveram que descer pela escadinha e pegar um ônibus. Pode ser, né, dependendo do voo, Do horário também. dependendo do horário, dependendo da companhia aérea, pode ser que vocês vão passar pelo túnel também e tal, não vai precisar do ônibus não. Mas o nosso caso foi o que? A gente chegou, né, desceu pela escadinha e logo assim na frente tinha um ônibus esperando a gente. Tinha dois ônibus, um do pessoal da primeira classe e o nosso. No nosso caso, nós fomos os últimos a entrar no ônibus. Assim que a gente entrou, acho que fechou e depois o pessoal que estava para trás ia entrar. E quando a gente entrou, a gente já foi logo para a fila de imigração. Tanto que nós fomos, a nossa família foi o quarto na fila a passar pela imigração. Passando pela aquela questão da fila ali e tal, só que tava vazio, chegamos, né, no horário, um conselho que a gente dá também pegar o voo lá do Brasil umas 3h35 para chegar em Lisboa. De madrugada. Eles estão começando a trabalhar. Tanto que só tinha um agente do CEF. E mesmo assim, chegamos, a gente foi nessa intenção de que, pronto, chegar lá já, né, ser os primeiros lá mesmo e tal, e já, né, já passar pela imigração, porque a imigração, né, todos sabem. Ficar né? ali na fila vai gerar aquele nervosismo, Isso. como se comportar, às vezes, né, a gente não sabe, porque tem uma moça que ficou ali na ponta da fila. Pode ser que ela tá observando as pessoas, o que falam, né, a movimentação gestual. Então a gente não sabe se ela tem parte nisso. Fulano ali na fila tava falando algo, tava se movimentando de uma forma estranha. Então a gente não sabe. Então, o bom de chegar cedo, porque não tem vários agentes te olhando, te observando. Só tinha essa mocinha que ela tava direcionando a fila, mas ela tava ouvindo, né? Ela tava observando algumas coisas. Então é importante chegar mais cedo. E logo, né, teve as 3 pessoas que fizeram lá a imigração lá com a gente. Possivelmente, Sim, possivelmente são pessoas que a gente percebeu que só a gente estava com passa depois que as pessoas estavam chegando, que estavam tirando documentação. É possível que essas 3 pessoas que passam na frente foi uma moça, uma outra moça com um menininho e uma outra moça. Isso. Elas não só tinham passaporte. Pode ser que o cartão de residência delas estava dentro do passaporte, porque logo foi a gente. E aí, Então, aí chegou a nossa vez. Aí na nossa vez o que? A gente veio com carta convite, né? Meu irmão fez uma carta convite para nós e tal. O Dinho fez lá o reconhecimento no cartório, né? Aqui em Portugal. E chegou a nossa vez. A gente já tinha, né, planejado tudo, né? Que seria eu que ia ser o entrevistado, eu que ia falar. Então chegou a nossa vez, a gente pegou as malas, as coisas, e eu já fui com os 3 passaportes na mão. Falei pra gente, bom dia, já entreguei os 3 passaportes. Aí ele falou bom dia e tal, pegou os passaportes e tal, olhou o meu, olhou do meu filho, né, do Micael, nosso filho, e depois olhou da Virgínia. Assim que ele olhou da Virgínia, ele falou assim, Virgínia? Aí a gente achou que ele estava querendo conferir a foto. Só que aí aconteceu o quê? Aconteceu que a entrevista foi feita com a Virgínia. no caso, pessoal, estudem os dois sobre como se comportar na imigração. Tem vários vídeos aí no
ensinando como se portar. Eu estudei bastante. Quando você paga um agente de viagem e orienta como você se portar na imigração e todas as documentações que você precisa para não deixar brecha. Sim, então, aí a Virgínia se preparou e eu se preparei, né? Um carta convite, a gente passou na nossa cabeça o que é muito mais fácil. A gente chegou a ver uns vídeos, realmente, né? Cada um com a sua experiência, a gente viu que foi fácil, só apresentou ele carta convite e tal, e a pessoa ele carimbou lá e passou, não perguntou nada. Só que no nosso caso foi diferente. Por causa disso, gente, é cada um com a sua experiência, né? A gente tá passando o nosso relato que aconteceu. E nisso foi a entrevista com a Virgínia. Eu já tava com algumas coisas preparadas na cabeça, porque eu falo menos. Então é aquilo lá também, pessoal. Seco, falar isso. O óbvio. O que ele perguntar, você já fala o seco, já tá o passaporte, deve passaporte. O que você veio fazer aqui? Não, eu vim a turismo, ou né, que nem a gente tava com carta convite, tava no meu planejamento já, né? Vinha turismo e visitar meu irmão e tal. Aí ele já ia pedir a carta convite, ia pegar, dava a carta convite. Só que aí, né, a Virgínia vai contar um pouco, né, de algumas perguntas que ele fez pra ela, porque a entrevista foi com ela. Então, no caso, ele fez isso. Virgínia, aí eu fui, ele, que, né, falou... Que vieste fazer aqui? Eu falei, tive a turismo visitar o irmão do Cristiano. E nisso, né, o Cristiano deu a carta convite. Ele perguntou, tá com carta convite? Uhum. Aí a gente tirou da pasta e deu a carta convite pra ele. Aí perguntou, eu acho que esse foi o ponto que deu acendeu a luzinha de alerta pra ele lá. Quantos dias a gente ia ficar em Portugal? No caso, a gente colocou para 7 dias. Como teve esse acontecido do Micael, seria 6 dias. Aí eu falei 6 dias. E o problema eu tentei ser breve, só que é muito complicado. Ele perguntou 6 dias? Aí eu falei assim, não, mas é porque teve problema no aeroporto. Ele ficou assim, pensando. Pediu a passagem de volta, perguntou para quando que era a passagem de volta. Eu já tinha falado, já tinha lido a passagem de volta, que é para dia 17. Então, para não ter brecha, aí ele pediu, posso ver? Entregamos a passagem da volta, né, que a gente faz com a agência. Porque precisa da passagem. Você vindo morar ou você vindo turismo, precisa da passagem de ida e volta. Então, gente, é mesmo com carta convite, traz todos, traz aonde vai ficar, tudinho, traz essas coisas tudo, porque a gente imaginou que a gente chegou a ver alguns vídeos, mas eu repito de novo, cada um com a sua experiência. A gente viu um vídeo que ele não perguntou nada dessas coisas, né? Só que nem o Vinha falou, tem um ponto que eu acho que pegou nós porque foi a quantidade de dias que a gente veio para visitar Portugal. No caso, a gente estaria indo embora, hoje a gente está gravando o vídeo, é dia 16 de agosto. No caso, a gente estaria indo embora amanhã. Então não deu tempo de fazer quase nada. Por causa disso que ele ficou meio cabreiro e perguntou umas 3 vezes, 6 dias? Tal, não sei o que. Aí a gente falou, 6 dias, a gente planejou lá, tal, tudinho. E aí ele começou a perguntar o que eu fazia no Brasil, perguntou o que o Cristiano fazia no Brasil. E a gente foi lá e respondeu, né? Respondemos. Perguntou o que o irmão do Cristiano fazia aqui em Portugal, quantos quartos tinha na casa do irmão do Cristiano. Aí o Cristiano, a gente falou e ele ficou meio assim, mas como que ele consegue pagar isso? Ela falou, não, ele não tá sozinho, ele tem a família dele. Ele achou que o Juliano tava aqui sozinho e pagando T3, né? T3, sozinho. Se precisar um T3 em Portugal não é barato. Aí a gente falou assim, não, ele tem família, ele, a esposa e 2 filhos. Pediu o nosso comprovativo, a gente imprimiu ali no extrato da Wise, o nosso comprovativo de dinheiro, quanto que a gente trouxe para Portugal. Sim. Falou assim, mas como que vocês conseguiram juntar isso tudo de dinheiro? Né, que a gente falou o que a gente fazia, juntando. O Cristiano pegou participação de lucro da empresa. Aí ele ficou meio assim... Acho que foi só isso, né, que ele perguntou. Foi só isso. Foi tudo que ele pergunta se você não tivesse carta convite, praticamente. Porque foi o passaporte, nem a carta convite, a passagem de volta,
o comprovativo. Ele não pediu seguro viagem. Seguro viagem ele não pediu não. A gente já tinha lá dentro da pasta mesmo. Ele não chegou a pedir seguro viagem não. Ele só ficou cabreiro, repetindo de novo, na questão de ficar só 6 dias. Não dá pra visitar Portugal 6 dias. Tem muita coisa. Ele perguntou tanta coisa que a gente não. Mas esse foi o básico. Eu acho que só isso que falta. Ele perguntou se a gente tinha vendido nossas coisas no Brasil. Ele já falou direto, tipo uma pegadinha. Falou assim, vocês vendiam essas coisas lá no Brasil, né? Sei que assim, tipo não, assim. A gente tem nossa casa lá, nossa casa tá lá. Isso, a gente falou assim, não, a gente tem nossa casa lá tal, e tá tudo lá, a gente veio visitar nosso irmão aí. E aí ele ficou meio assim. Aí na hora que a gente viu que ele passou, acho que o passaporte alguma maquininha. No sistema lá, E aí carimbou. Aquele carimbou assim, eu na frente, eu coloquei a mão até assim no balcão pra mim não demonstrar que eu tava nervosa, alguma coisa. E na hora eu ficando assim, na hora que eu vi que ele carimbou os passaportes, deu aquele ali. E logo pra finalizar, eu tinha o passaporte, tudo carimbado. Ele vira pro Mikael e pergunta, e Mikael, que time você torce no Brasil? Só que na linguagem dele, o Mikael não entendeu muito. E aí eu falei, Mikael, que time você torce? Aí o Mikael falou Flamengo. Aí ele perguntou, gosta do Jorge Jesus? E a Mikael falou, sim. Aí ele falou pro Mikael assim, vieste pra morar, Mikael? Aí o Mikael não entendeu muito, mas logo ele falou, pode ir. Aí a gente saiu. Ele já tinha carimbado já o passaporte. Graças já, a Deus, tal. mas a gente fica doido. A gente não saiu correndo. E outra, a gente já tinha preparado o Mikael já. A gente falou assim, Mikael, por que você tá indo pra Portugal? Aí o Mikael a gente fez essa pergunta pra ele quase um mês, né? Pra ele responder, caso a gente perguntar pra ele, falar assim, não, eu tô indo visitar meus primos, tal, tudinho. Então a gente já fez esse teste com o Mikael. A nossa ideia era vir com visto. Agora tem vários tipos de visto aí. Só que o visto no Rio de Janeiro que eu pesquisei está demorando muito para sair. E no caso você tem que pagar um valor para ser aprovado no visto e depois você tem que ter um comprovativo, tanto na minha conta quanto na conta do Cristiano. Então como a gente decidimos assim, 3 meses a gente decidiu vir para cá, então o visto não sairia nesse período. Então é uma omissão, por quê? Isso é caso para outro vídeo, mas já estamos nos legalizando aqui. Sim. Então essa questão de turismo não é nada ilegal. A maioria das pessoas que antes vinham, que não existia o visto para cá, para vir para Portugal, então eles entravam como turista e depois se legalizavam. Então foi a forma que a gente achou melhor de vir. Sim, então, pessoal. E a partir daí, né, carimbou nosso passaporte, a gente nem olhou pra trás, né? A gente sabe como é que é a imigração, né? A gente Só que tava vazio também. Tava vazio. Foi um horário bom pra chegar. A gente passou, tava chegando alguns agentes do CERF chegando pra trabalhar. Então você sai dali, você vai pra esteira pegar sua mala, se você pegou uma mala despachada. E a gente, né, não saímos correndo, porque teve uma moça que passou na nossa frente bem rápido com um carrinho. Assim que a gente saiu, a gente achou onde era pegar as malas e tal, aí a mulher pegou a mala também, a gente pegou tal, achou lá. Aí assim que ela tem, né, essa questão da alfândega que eles falam, que fica um agente, o pessoal olhando ali, mas como tava cedo também, é melhor chegar cedo. Aí a mulher passou com o carrinho assim, e o cara parou ela e a gente tava vindo atrás. Aí parou ela assim e a gente foi de boa e tal, pronto, nós 3 carregando a mala. Depois que a gente é turista mesmo e tal. Aí parou ela, perguntou alguma coisa com ela, a gente não sabe o que foi lá e tal. Depois a gente passou, eu meio que cumprimentei ele assim e tal, a gente passou e tal, e fomos lá pra... Quando você vê aquela cafeteria ali, quando você vê ali aquela padaria Lisboa, aí você pega a direita ali pra sair do aeroporto, é um alívio. Então, porque aí você já tá dentro do Portugal, vamos dizer assim. Dentro de Portugal, saímos, aguardamos ali o irmão Cristiano buscar a gente e graças a Deus estamos cá. Sim, Então, gente, esse foi a nossa experiência, né? O nosso relato aí. Repetindo mais uma vez, cada um tem a sua experiência, né? A gente nunca imaginou que ele ia fazer esse tanto de pergunta, porque a gente tava com carta convite e ele fez isso tudo de pergunta. Porque a carta convite, para quem não sabe, no caso o irmão do Cristiano vai no notório, que é um cartório, né? Assina tudinho ali, ele é responsável pela
por nós estar aqui em Portugal. Tudo que a gente fizer, quem responde é ele. Então a gente falou assim, vai ser muito tranquilo passar pela imigração com a carta convite. Mas, infelizmente, não foi. É aqui, ó, só pra, né, a gente tava tudo aqui, ó, passagem e tal, né? Isso aí é. Isso aqui é, né, a carta convite, né, tem as duas páginas, então, Era 3, porque tem toda a três, documentação. cada documento e tal. A documentação do. Aquela primeira passagem nossa de vinda. É, de vinda, a de Passagem volta, de volta. e tava tudo dentro da pasta. Né, o comprovativo e tal, Né, o extrato do euro, a quantidade de euro. então, mas, E isso aqui é a segunda viagem, tava tudo dentro da pasta. se não der sucesso. É, Então, pessoal, o que tem que acontecer, vai acontecer. né, é bem tranquilo, a gente indica esse horário, mas se não tiver como esse horário, vocês veem outro mesmo. Né, E que tudo dê certo pra vocês. e vai Assim dar como a certo. gente passou daquele friozinho na barriga, Sim. mas deu certo. Então, pessoal, é isso aí, é nosso relato, nossa experiência. E que vocês venham acompanhar aí, né, nossa história aí, nosso dia a dia aí a gente vai estar fazendo vários vídeos sobre Portugal, né? E Não se esqueça de deixar o like, se Isso. inscrever no nosso canal ativar o sininho da notificação. e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.